o Ítalo falou que música não sai de moda. Pois é, mas tem certos itens do vestuário dos anos 80 que saíram de moda totalmente e outros que ficaram. E a gente fez uma matéria especial pra conversar um pouquinho sobre isso, sobre a moda dos anos 80. Então se liga aí. Que é essa daí, minha gente. E uma das coisas muito marcantes na época dos anos 80 era a moda. Toda uma questão de revolução de estilo. E aqui pra conversar comigo eu tenho a Andreina e a Loli Balduino, que elas adoram essa época. E elas vão conversar um pouquinho comigo sobre justamente a moda nos anos 80. E eu vou começar perguntando pra Andreina um pouquinho dessa relação de moda e comportamento, né? Sempre teve essa relação entre moda e comportamento durante todas as épocas. E nos anos 80 isso foi muito forte. Sim, foi demais, porque na verdade a população dos anos 80, ela era praticamente dos anos 60, que eram os baby boomers, que foi contra a explosão de bebês. E aí esse pessoal virou os yups dos anos 80, que era o pessoal que era urbano, trabalhava demais, e ele queria gastar esse dinheiro com moda, com consumo. Então tudo isso acabou influenciando bastante nessa configuração de mercado. E no Brasil, principalmente, era um período que estava em crise econômica. E aí surgiu um boom das lojas de departamento, que teve produção de roupas em grande volume e sempre inspiradas em estilistas internacionais, como teve grandes nomes na época, como Karl Lagerfeld, Christian Lacroix, que eram estilistas na época considerados como barrocos, como extravagantes, e tudo isso é bem característico dos anos 80, que a gente vê muito isso de volume, de cores cítricas, que a gente chama hoje em dia de cores neons, esse mix de estampa de onça, estampa de zebra, e aí teve também a época da geração saúde, loucura por moda aeróbica, que usava assim, combinando com os taillés. Então tinha o taillé, tinha aquela roupa, aquele moletom, aí botava moletom, botava leg, botava assim, então mescla de estilos. E falando em estilo, a Loli, que foi estudante de moda durante teu período do curso, tu fez um ensaio especial sobre os anos 80, né? Uma época que te marcou? Muito, eu sou apaixonada pelos anos 80. Eu nasci nos anos 80, mas eu queria ter vivido essa época. E assim, sempre me influenciou muito. Peguei referência da Madonna, Michael Jackson, a Xuxa, que era um ícone da época do Brasil. E é uma época, assim, como a Andreina falou, o culto ao corpo era uma coisa importante. Todo mundo usava lycra, polaina, os moletons por cima. De estilo que vocês consideram, assim, da época? Começando por ti, Loli. Então, pra mim, a Madonna, Cyndi Lauper e a Xuxa no Brasil. No Brasil, pra você, Andreina. Eu acho que a gente não pode esquecer o Michael Jackson, né? Aquelas jaquetas dele. Quem não queria ter uma jaqueta daquela? Eu, particularmente, nasci dos anos 90, mas desde pequenininha minha mãe me vestia muito com essas coisas, então eu tinha um pouco dessa coisa de anos 80 na minha indumentária. Mas além do Michael Jackson, tem também Madonna. Acho que Madonna é a referência. Tem também, não pode esquecer também, a Viúva Porcina. Viúva Porcina. Pois é, eu acredito que o Hollywood pautou muito, né, a moda nos anos 80, porque não tinha tanto essa questão da internet e tudo mais. E acho que no Brasil aqui as novelas, né, as atrizes viraram ícones. Nesse período, tanto a música quanto o cinema eram grandes influenciadores, né, grandes difusores de toda essa moda. Tinha um filme da Madonna, de 85, que aí aborda muito tanto a questão da música quanto da roupa, aquelas roupas de saias de tule, com leg e polaina e mistura. E o tule era um acessório que era muito engraçado, porque ia tanto na roupa quanto até no cabelo. Tule no cabelo era uma coisa espetacular. Um filme bem característico também é aquele Flashdance. Ele é bem característico dos anos 80, bem culto ao corpo, geração saúde. As roupas, as polainas, né? Os moletons. A protagonista, ela usa muita roupa masculina, que naquela época, justamente inspirada nesse movimento dos yuppies, né? As mulheres queriam adentrar o mercado da moda e aí usavam muito itens masculinos, né? Eu tava falando com a... Exagerar, tudo muito grande. Eu tava falando com ela, era uma questão do volume, né? O volume era desproporcional. A saia era enorme, os ombros estavam enormes, com aquela leg fininha. Muito tecido. E assim, na moda ela é conhecida como a década perdida, né? A década do exagero. Perdida não sei porquê, porque é sensacional os anos 80. Vamos brincar aqui agora, né? Pra vocês, qual é a tendência ou a moda, enfim, dos anos 80 que ficou por lá? Que foi over e que vocês acham que não pode voltar? Alguma coisa assim. E eu não gosto de calça bag e nem saia balonê.
Eu adoro ombreira, eu acho massa ombreira, gosto, eu uso ainda, mas saia balonê não. Pra mim já é o contrário. Ombreira eu tenho um pouco assim de receio, mas eu adoro aquelas calças bag, eu acho o máximo. Ando por aí muito com aquelas calças. Gente, eu acho que o que ficou por lá, acredito que sim, as calças bag. Ficou por lá, ficou por lá. Agora sim, uma tendência que sempre continua, que vocês acreditam que surgiu nos anos 80 e que continua muito atual, enfim. Agora sim, que continua bastante, a gente pode ver até na Loli, essa jaqueta jeans foi muito usada na época. Muito. E agora estão acrescentando também os bottoms e os patches, que tá super em alta agora. Todo lugar que você vê tem pra vender e fica super legal. Assim, a moda de hoje está sendo usada muita referência nos anos 80. O All Star, que voltou com tudo, né? Os tênis, All Star. eu acho os croppeds também é da época. Calça cintura alta é da época também, dos anos 80. Que na época, hoje, depois passou o tempo, o pessoal ficou dizendo, meu Deus, vão continuar a usar aquela cintura alta. E hoje em dia todo mundo quer usar cintura alta, né? Você fica mais elegante com aquela cintura alta. Além disso, essa moda mais masculinizada, você usar peça grande, maior do que o seu tamanho, é bem daquela época também. O xadrez, que é de referência do movimento grunge, né? Também é daquela época. Então tem muita coisa hoje em dia sendo usada na moda que é dos anos 80. Eu acho que a questão da ousadia também, o mix das estampas, né? Essa coisa Brilhoso, essas usar calças no brilhoso. Do lurex, tem muita coisa. Itens que vocês estão vestindo agora dos anos 80, né? Fala aí pra gente um pouquinho. Bom, os acessórios bem coloridos. Eu tô aqui com esse colar aqui de feltro, que ele é todo colorido. Sai calça de cintura alta. Porque nessa época eles valorizavam muito essa coisa de pernas longas, pernas alongadas. E aí toda essa calça cintura alta e um pouco flare, ela confere esse tipo de movimento. E o cabelo assimétrico, a gente esqueceu de falar, né? O cabelo assimétrico também é um ícone bastante dessa época, bastante característico. Adoro cabelo volumoso. E você, Loli? Então, eu sou adepta do tênis, né? Ando direto de tênis, é uma referência dos anos 80. Jeans detonado e cores mais, né? Vibrantes. Cores vibrantes. E o exagero, aquele exagero tem que trazer pra gente de novo. Tudo isso? E muito mais! E muito mais! E vocês agora ficam com a próxima matéria. Voltamos aí pro estúdio, diretamente do Bafom TV. Nossa, Moda!